Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui de volta agora para iniciar o nosso terceiro bimestre, ainda em casa, né? Mas vamos seguindo, novamente falando, aguardando dias melhores aí, eu tenho certeza que eles virão. Começamos agora então com o terceiro bimestre. Na verdade, nós já iniciamos esse terceiro bimestre com algumas aulas, eu dei um alô para vocês através da videoconferência. E começamos aí com sintaxe, né? O terceiro bimestre de vocês é marcado pela sintaxe. E aí a gente tem aquela introdução, aquela fase inicial da sintaxe. E aí eu aproveitei a videoconferência para falar para vocês sobre frase, oração, período, para dar esse alô para vocês, para que vocês tivessem pelo menos essa noção. Então hoje eu vou dar um reforço em relação a isso e já começo a falar com vocês sobre os termos da oração. Vamos lá? Bom, queridos, vamos lá então. Eu coloquei para vocês aqui uma definição do que seria a sintaxe. Embora eu já tenha falado alguma coisa a respeito disso através da videoconferência, hoje eu vou retomar um pouquinho esse assunto e depois nós partimos então para os termos da oração. Primeira coisa, eu defini para vocês a sintaxe aqui e coloquei da seguinte forma: a sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações existentes entre as palavras em uma frase ou entre as orações em um período. Daí a necessidade de vocês saberem essa diferença entre frase, oração e período. O que é cada coisa, para que não se confunda e para quando a gente for estudar esses termos, para que vocês tenham uma noção de como eles funcionam, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, primeira ideia, né, dentro da sintaxe, o que é frase, o que é oração e o que é período. É importante ressaltar que frase é todo e qualquer enunciado que tenha sentido completo. Como assim? Se eu chegar aqui para vocês e falar, oi, tudo bem? Vocês entenderam o que eu falei? Então, na verdade, eu tenho aí uma frase. A frase é qualquer enunciado, seja ele curto ou longo, né? Que tenha um sentido completo. Então, quando você entende, né, quando há uma comunicação, porque você entendeu a mensagem, eu digo que ali eu tenho uma frase. E o que é interessante saber é que para que eu tenha a frase, não é necessário que se tenha verbo. A frase, na verdade, ela não precisa de verbo. Ela precisa ser um enunciado com sentido completo. Só isso. Então, o outro tem que entender para que seja frase, tá? Agora, eu dei exemplo aqui para vocês, né? Silêncio, diga não às drogas, um simples oi, né? É uma frase? Por quê? Porque você entendeu o que foi dito. Então, na verdade, não há necessidade de verbo, de nada muito complexo. A partir do momento em que você entende, se é um enunciado com sentido completo, eu tenho ali frase. Bom, queridos, voltando aqui então, né? Continuando, desculpa. Enquanto a frase, na verdade, é um enunciado com sentido completo, e não há necessidade que se tenha um verbo, né, a oração já é diferente. O que eu passei para vocês, que eu quero que vocês entendam, não é que numa frase não possa ter verbo, tá? Pode até ter o verbo, mas não há necessidade. A importância da frase, na verdade, é que ela tenha um sentido completo. Esse é o detalhe. Agora, a oração já é diferente, tá? Eu vou para o próximo tópico, então, dentro da sequência, só que desculpem, aqui ficou faltando a palavra oração, né, e um iniciozinho do enunciado aqui para que eu possa definir para vocês. Mas vocês estão com o material aí, o material está correto, é que aqui na hora de montar o slide ficou faltando. Mas seguindo aqui no próximo tópico eu teria a definição de oração. Então, enquanto a frase não precisa de verbo, mas precisa ter um sentido completo, a oração já é diferente. Para que se tenha a oração, eu preciso ter um verbo. Então, na verdade, oração é todo enunciado que gira em torno de um verbo. Então, mesmo que não haja sentido completo, mas se tem um verbo e se tudo gira em torno daquele verbo ali, eu tenho oração. A oração, ela precisa ter um verbo, tá? É diferente da frase. A frase, ela pode ter verbo ou não, mas ela tem que ter enunciado, sentido completo, perdão. Agora, já a oração, ela precisa de um verbo. Se não tiver verbo, não é oração. Então, professor, o que é oração? Oração é todo enunciado que gira em torno de um verbo. E aí eu coloquei para vocês aqui, esse verbo ele pode estar explícito ou subentendido, tá? Ou pode ser até uma locução verbal, né? Composta aí por um verbo auxiliar e um verbo principal, mas tem de ter verbo, de maneira explícita ou subentendida. Bom, eu botei exemplo aqui para vocês. O preço da gasolina subiu novamente. Eu tenho aqui uma oração. Olha o verbo aqui.
O preço da gasolina deverá subir. Eu já usei aqui uma locução verbal. Eu tenho aqui uma oração, tá? Então, na verdade, a oração é todo e qualquer enunciado que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal, ok? Diferentemente da frase, para a frase eu não preciso de verbo. Eu preciso ter um sentido completo, mas não tenho a necessidade do verbo. Tranquilo até aí? Professor, então posso dizer que isso aqui também é uma frase? Se tem sentido completo, sim. Entendeu? Então é uma frase formada por uma oração, sem problema algum, ok? Vamos lá, seguindo aí então. Próxima definição, então, dentro de uma sequência, período. O que seria o período? Defini aqui para vocês. Então, frase eu já entendi, oração também, agora vem período. Não sei se vocês já ouviram falar período simples, composto, de acordo com o período do texto, e aí fica aquela confusão, o que seria período? Período é o enunciado linguístico constituído por uma ou mais orações. O que é isso? Eu sempre falo que dentro de um texto o período ele é marcado por um ponto, tá? Geralmente é o ponto final, pode ser um ponto de exclamação ou de interrogação. Eu não falei de 2 pontos, eu não falei de vírgula. O período ele se encerra a partir de um ponto, tá? Através, perdão, de um ponto. Então, na verdade, dentro de um período, eu posso ter várias orações ou apenas uma. Depende muito. Daí essa definição que nós vemos aqui de simples e composto. O período vai ser chamado de simples quando ele for formado por uma oração só. Professora, como é que eu vou saber disso? O que eu falei para vocês? A oração é um enunciado que gira em torno de um verbo. Então, olhei lá, tô lendo o meu texto, vi que tem um verbo ali naquele período, porque se encerrou com ponto, né? Eu tenho ali uma oração. Ou uma locução verbal, eu tenho ali uma oração. Então, o período é simples. Se houver mais de um verbo ou várias locuções verbais, né, eu digo que eu tenho ali várias orações, então eu teria ali um período chamado de composto. Então, olhei dentro do meu texto, encerrei aquele trecho com um ponto, verifiquei que ali dentro eu tenho um ou mais verbos ou locuções verbais, eu vejo ali quantas orações eu tenho. Se eu tiver mais de uma, é óbvio, eu tenho ali um período chamado de composto. Se houver uma oração apenas, que eu chamo de absoluta, esse período é chamado de simples. Outro detalhe, uma locução verbal, ela marca um período chamado de simples. Se houver um trecho, né, encerrado por ponto, com uma locução verbal ali dentro, essa locução verbal ela caracteriza um verbo único. Porque eu tenho um auxiliar e um principal. Então isso tudo ali, na verdade, marca uma coisa só. Então eu teria ali um período simples formado por uma oração chamada de absoluta. Então cuidado para não confundir isso. Não é sair contando o verbo. Aí tem um verbo ali ao lado do outro, um auxiliando o outro, eu conto 1, 2, não. Se eu tiver locução verbal, eu conto como uma coisa só. Então tá claro para vocês? Frase, todo enunciado com sentido completo, não há necessidade de verbo. Oração é o enunciado que gira em torno de um verbo, ele se faz necessário. Período, na verdade, é o enunciado que tem dentro dele uma ou mais orações. O período, para eu saber que ele existe, né, eu vou avaliar a partir do ponto, através do ponto, né? Ele é finalizado por ponto, seja ele de exclamação, de interrogação ou ponto final. Tudo bem para vocês até aí, amores? Bom, já entendemos como isso funciona, agora a gente já pode partir para os termos da oração. Vamos lá então para ver como é que funciona? Beleza. Termos essenciais da oração. Na verdade, existem 3 classificações aí. Dentro de uma oração eu tenho os termos que nós chamamos de essenciais, aqueles que nós chamamos de integrantes e os que nós chamamos de acessórios. Nesse bimestre, né, no terceiro bimestre, nós ficamos com os essenciais. Quais são eles? Apenas 2. No quarto bimestre, aí sim nós vamos ver os integrantes e os acessórios, tá? A gente sempre entende, eu falo com os alunos, que quando se fala em termo essencial, algo essencial é algo que não pode faltar. Então, geralmente, a palavra ela traz essa definição pra gente. A palavra essencial traz a ideia pra gente de que é aquilo que não se pode deixar de ter, aquilo que não pode faltar. Só que é engraçado, a gramática ela nunca é simples, ela nunca é prática, né? Como a gente espera que seja, não falando mal, mas partindo aí para esse pressuposto de que é fato, né? Então a gente às vezes olha assim e fala, isso aqui é simples, e às vezes não é tão simples. É engraçado que eu falei para vocês que os termos essenciais são apenas 2. Quais são eles? Sujeito e o predicado. Tá aqui, ó, tá? O que acontece? Se eu digo para vocês que eles são essenciais, pela lógica eles não deveriam faltar.
eles deveriam estar ali. Só que vocês vão ver que não é bem assim que funciona. Um deles eu posso chamar realmente de essencial, porque nunca vai deixar de existir dentro de uma oração. Agora, o outro, aí já nem tanto. Então, nessa aula nós vamos ficar com o primeiro termo, que é sujeito. Vamos lá então? Bom, sujeito é o elemento da oração sobre o qual se emite, se passa uma informação. Então fica a dúvida aí, professora, como é que eu vou achar o sujeito? Eu sempre falo para os alunos que tem várias formas de você identificar o sujeito, tem professores que passam macetes, mas a minha primeira obrigação é passar para vocês a definição de sujeito. O que é sujeito? Sujeito é o termo sobre o qual se passa uma informação, uma mensagem, tá? Essa mensagem vai ser passada através do predicado. Então o sujeito é o ser sobre o qual se fala alguma coisa, se passa uma mensagem. E aí tem gente que ensina um macete que eu acho até legal, só que eu peço que se tenha cautela, porque às vezes esse macete não dá certo. Que é fazer aquela perguntinha, o que é que, quem é que, eu olho para a oração, identifico o verbo e pergunto quem é que, né? O mar estava agitado, foi o exemplo que eu dei. Aí tem gente que usa o macete, eu olho para o verbo, que é estava ali, né? E aí falo, quem é que estava agitado? O mar. Aí obtenho a resposta e eu acho aí o meu sujeito. É legal, é um macete interessante, mas nem sempre ele vai dar certo e ele pode confundir em algumas situações. Então tenham bastante cautela. Entendam assim, vamos pela regra, né? Se eu sei que sujeito é o termo sobre o qual se passa uma informação, eu olho para o meu predicado, né? A partir do meu verbo ali, ó, estava agitado, e verifico sobre o que eu estou falando. Tá? A informação gira em torno de quê? Eu penso ali sobre o que eu falo, de que eu estou falando? Eu estou falando sobre o mar. Então, estava agitado hoje, o que estava agitado? O mar. É sobre ele que está se falando. Então, ele é o sujeito da oração. Lembrando que nem sempre o sujeito ele pratica uma ação. Ele também pode sofrer a ação verbal. Tá? Então, tenham cautela com isso aí, muito cuidado. Outra coisa, lembra que eu falei para vocês logo no início que essencial é aquilo que não pode faltar? Né? Mas que quando o assunto é gramática, a gente tem que ter um pezinho atrás, às vezes, com algumas afirmações, senão seria tudo muito simples. Se eu sei que essencial é aquilo que não pode faltar, professor, e você falou que sujeito é um termo essencial, como é que existe oração sem sujeito? O famoso sujeito inexistente. Se ele é essencial, ele não poderia faltar. Então, só reforçando isso para vocês, o predicado, sim, ele pode ser chamado de puramente essencial, porque ele nunca vai deixar de existir. Agora, o sujeito, ele pode não aparecer. Ou então nem existir dentro de uma oração. Então viram esse detalhe? Embora ele seja chamado de termo essencial, nem sempre ele vai estar ali, vai estar presente dentro de uma oração. Agora o predicado não, o predicado vai estar sempre lá. Tudo bem? Então deu para entender? Sujeito é o termo sobre o qual se passa uma informação, sobre o qual se passa uma mensagem. Posso usar macete, a gente vai ver isso depois com calma, funciona para uns, é mais fácil, mas eu fico ali com um pouquinho de receio, então o importante é analisar, verificar, olha para a oração, identifica o verbo, verifica aquele verbo ali, né? Verifica sobre o que ele está falando, qual é a informação que está sendo transmitida e sobre o que ela fala. Tá? Essa informação gira em torno de quê? E aí você consegue identificar com mais clareza o seu sujeito. Lembrando que sujeito pode ser qualquer palavra ou expressão, tá? Um substantivo, pode ser um verbo substantivado, pode ser uma frase, tá? Então, dependendo do contexto, a gente vai ver isso aqui com calma, o sujeito ele pode aparecer, né, como forma de substantivo, de verbo substantivado ou de oração, não importa, tá bom? Ou um pronome, tá? Que na sintaxe trabalham ali, funcionam como sujeito, né? O chamado aí é termo essencial da oração. 1, 2. Bom, continuando. Então, eu falei para vocês que hoje nós focamos no sujeito. O predicado nós vamos ver em outro vídeo, né? Nesse bimestre ficamos com os termos chamados de essenciais aí, mas hoje o foco é no sujeito. Então, já entendi o que é o sujeito, já verifiquei como eu posso identificá-lo. Agora, eu vou definir para vocês o que é núcleo do sujeito. Às vezes fica um pouquinho difícil, por isso eu falei daquela questão da pergunta, quem é que, o que é que? Às vezes o aluno confunde um pouquinho na hora de identificar, de localizar esse sujeito na oração. A questão é a seguinte, todo sujeito tem um núcleo. Tá? Às vezes o sujeito dentro da oração é o próprio núcleo ali, porque não tem nenhuma palavra ao redor dele
e ele, na verdade, é a parte mais importante, é a base de significação ali. Então, o que eu queria definir para vocês, como o nome já diz, núcleo, ou seja, tudo gira em torno daquilo ali. O núcleo do sujeito é a palavra, tá, de maior expressividade, é a chamada base dentro do sujeito. Então, eu coloquei para vocês aqui um exemplo. Aqueles simpáticos alunos do terceiro ano viajaram. Aí eu quero identificar o sujeito. O que eu falei para vocês? Pela regra, eu tenho aqui o verbo que é viajar. Eu sempre foco no verbo, tá? Olhei para o verbo. Esse verbo me passa uma informação sobre quem ou sobre o que esse verbo fala. A quem ou a que esse verbo se refere. Ele está falando de quê? Daqueles simpáticos alunos do terceiro ano. Foram eles que viajaram. Então a informação do verbo gira em torno desse elemento todo aqui. E aí serve o macete também, né? Quem é que viajou? Né? Aí você tem a resposta, aqueles simpáticos alunos do terceiro ano. Professor, o sujeito é isso tudo? É isso tudo, tá? A informação do verbo gira em torno disso tudo aqui. E aí vem a questão, eu tenho que destacar o núcleo, como é que eu faço? Se o sujeito é isso tudo, aqueles simpáticos alunos do terceiro ano, porque foram eles que viajaram, ó, a ação está girando em torno deles ali, a informação gira em torno desses alunos, no caso, eu tenho que separar a palavra de destaque, eu chamo de palavra de base, tá? Qual é a palavra ali de maior importância, que é a base da significação? A palavra aqui em questão é alunos. Professora, por quê? Reparem que aqui eu usei um pronome, simpáticos é uma qualidade, é um adjetivo, né? Então, na verdade, essas informações, elas são extras. Elas mesmas estão girando em torno de que palavra aqui? Alunos. Essa palavra é o destaque, tá? Os alunos viajaram, tanto que se eu deixar só essa palavra aqui, ela não prejudica o entendimento da minha oração. Agora, aqueles simpáticos... Alguém tem que ser simpático. Simpático é uma qualidade, então tem que estar qualificando alguma coisa. Então, na verdade, a palavra que é a base de todo esse sujeito é a palavra alunos. Agora, do terceiro ano, aqueles simpáticos, essas palavras giram em torno dessa base de significação aqui, que é a palavra alunos. Então, todo sujeito vai ter um núcleo, professora? Sim. O núcleo pode ser ele mesmo. Às vezes você tem um sujeito e ele mesmo é o núcleo, porque você não tem palavras que acompanham. Lá na frente, quando nós começarmos a estudar os termos integrantes, os acessórios, né? Aí nós vamos ver a definição aqui. O segundo passo são os integrantes. Nós vamos ver que nome recebem essas palavras que acompanham esse núcleo, tá? Que elas também têm um nome, porque na sintaxe tudo é nomeado. Ok? Aí o nome é análise sintática, quando a gente começa a dar nome para todos os termos, que é aquela loucura que muitos adoram ou odeiam, né? Enfim. Então até aí, queridos, tudo bem? Seguindo, vamos lá? Bom, entendemos o que é sujeito. Primeiro entendemos quais são os termos da oração, né? Eu tenho aí os termos chamados de essenciais, depois nós vamos ver os integrantes e por último os acessórios. Falei que nesse bimestre ficamos com os essenciais. São apenas dois, sujeito e predicado. Defini para vocês o que é sujeito, ensinei ali como identificar esse sujeito, tudo bem que isso aí é na prática, né? Entendi o que é núcleo do sujeito, que é a palavra base, é o elemento base, né, de significação ali dentro do sujeito. Agora a gente vai classificar. O sujeito ele recebe algumas classificações. E aí a gente tem que ver como isso funciona. Então, a partir do momento que eu identifiquei o meu sujeito e destaquei o meu núcleo, eu vou ter que classificá-lo. Existem, na verdade, 3 grupos de classificação para o sujeito. Como assim, professora? Eu não aprendi isso lá atrás. Na verdade, isso é só para facilitar. O primeiro grupo eu chamo de sujeito determinado. Aí depois eu tenho o segundo grupo que eu chamo de sujeito indeterminado. E por último, a chamada oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ela fica sozinha lá, isoladinha, tá? Eu tenho aqui, então, a primeira definição, o primeiro grupo, né? Que é o grupo dos sujeitos determinados. Vamos lá. É o tipo de sujeito que pode ser identificado na oração, porque se apresenta de maneira ou de forma explícita, você olhou, você identificou ele ali, ou de forma implícita. Você sabe que ele está ali, mas ele não apareceu, mas ele é facilmente identificado através da desinência do verbo.
O sujeito determinado, ele pode ser. Aí vocês vão identificar, vocês já viram isso. Vocês só não sabiam que havia esses 3 grupos aí de separação que algumas gramáticas fazem, né, para poder facilitar o entendimento do aluno. Então, dentro da categoria de sujeito determinado, eu tenho aqui o sujeito chamado de simples. Professor, o que seria o sujeito simples? É aquele que tem apenas o quê? Um núcleo. O que eu falei para vocês? Todo sujeito ele vai ter uma base de significação. Tá? Ele vai ter, na verdade, uma palavra de destaque ali. Ela é chamada de núcleo. Então, quando eu identifico o núcleo, se esse núcleo é formado por uma só palavra, por um só elemento, eu digo que eu tenho um sujeito simples. Então, eu vou ter um trabalhinho. Primeiro trabalho, identificar o sujeito. Depois que eu identifiquei, separar o núcleo. Se o núcleo for um só, queridos, só cuidado. Ah, o núcleo tem que ser uma palavra no singular, professora, senão o sujeito é outra coisa? Não, amores, olha só. O núcleo, na verdade, ele tem que ser formado por um elemento, independentemente de estar no plural ou singular. Eu tenho que olhar, identifiquei o sujeito e dentro desse sujeito eu tenho uma palavra como base de significado, independentemente se ela está no plural ou singular. Então, olha o exemplo que eu dei aqui para vocês. O homem era feliz. Eu tenho o verbo ser aqui. Tá? Eu falei para vocês que sujeito é o elemento sobre o qual se fala alguma coisa, se passa uma informação. Eu tenho um verbo aqui, eu posso usar o macetinho, né? Quem era feliz? Ou então, esse verbo ser aqui gira em torno de quê? Sobre quem ou sobre o que ele está falando? Sobre o homem. O homem é o meu sujeito. E aí eu vou separar a palavra, o elemento, que eu chamo de base. Dentro desse sujeito que é o homem, qual é a palavra que se destaca? É óbvio que é a palavra homem. Esse o fica de fora. Né? Lá na frente a gente vai aprender que ele recebe um nome. Mas aqui a palavra de destaque é homem. Então esse seria o meu núcleo. Olha como eu falei a questão do plural para vocês que não interfere. Vamos supor que eu colocasse aqui os homens eram felizes. Eu teria como sujeito os homens e o núcleo seria quem? Homens. Quantos núcleos eu teria? Um. O sujeito continuaria sendo simples. Então, não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma ligação em estar no plural ou no singular. A importância é você saber se tudo gira em torno de um único elemento ou de mais de um. Se girar em torno de um elemento de base, né? Ou seja, de um núcleo só, o sujeito vai ser chamado de simples. Amores, até aí está claro para vocês? Espero que sim. Qualquer dúvida em videoconferência, eu vou estar com vocês novamente reforçando isso, tá? Fiquem tranquilos. Bom, continuando. Então, vimos o sujeito simples, é aquele que é formado apenas por um núcleo, né? É a base do significado, é uma palavra só, independentemente de estar no plural ou no singular. Segundo tipo de sujeito dentro da categoria de sujeitos determinados. Segundo, sujeito chamado de composto. Amores, esse é muito simples. Se o sujeito simples, ele é aquele que é formado por apenas um núcleo, o composto, ele vai ser formado por 2 ou mais núcleos. Então, eu dei como exemplo aqui para vocês, jovens, velhos e crianças participaram da festa. Mas, professora, você botou aqui palavras no plural. Amores, mas poderiam estar no singular. Tá? Eu continuaria tendo aqui mais de um núcleo. Por que é diferente do primeiro exemplo? Se eu for verificar, eu tenho um verbo aqui, que é participaram. Esse verbo, na verdade, gira em torno de quê? Sobre o que esse verbo está falando? Né? Na verdade, a informação ali está se referindo a quê? A jovens, velhos e crianças. Eles participaram da festa. Então, jovens, velhos e crianças, na verdade, passam a ser o sujeito da oração. Só que aí eu verifico que palavras eu tenho ali como destaque, ou que palavra eu teria ali como destaque ou base. Aqui eu não poderia tirar nenhum desses elementos ali. Eu teria como base a palavra jovens, teria como base a palavra velhos e teria como base a palavra crianças. São 3 elementos de importância ali, tá? Esses 3 elementos foram responsáveis por essa ação. Então eu teria ali um sujeito, jovens, velhos e crianças, formado, composto por 3 núcleos, 3 bases de significação. Então eu digo que esse sujeito é chamado de composto. Por quê? Porque na verdade ele não tem um núcleo apenas, ele tem 3 núcleos, 3 elementos de base, 3 elementos de suma importância, ou seja, eu não poderia tirar nenhum deles dali. Ok?
Deu para vocês entenderem? Então, na verdade, o núcleo é a palavra, é o elemento que é a base de significação dentro do sujeito. Quando eu tenho mais de um, eu tenho o chamado sujeito composto. Amores, cristalino até aí? Espero que sim. Vamos lá? Terceiro e último sujeito dentro da categoria de sujeito determinado. Beleza. Bom, esse terceiro e último aqui eu chamo de sujeito desinencial, elíptico ou popularmente chamado de oculto. Professora, foi assim que eu aprendi lá no Fundamental. Em alguns casos, até no Fundamental já se usa o termo desinencial. Mas na maioria das vezes, nós usamos a definição de oculto, né, para o aluno entender melhor. Sendo que, só para vocês terem essa noção, a NGB, que na verdade é a mãe das gramáticas na língua portuguesa, né, dali que saem as regras, e aí dentro de uma prova para um concurso, a gente tem até que fazer valer a NGB ou então o gramático que está sendo usado na bibliografia do concurso. E aí para definir sujeito, isso tudo a gente tem que ter muita cautela. Quando se fala em sujeito desinencial, elíptico ou oculto, a gramática normativa, que é a NGB, ela não aceita essa definição. Ela diz que não existe sujeito oculto, desinencial. Ela chama o sujeito desinencial de simples, porque ela fala que ele está ali. Ele só não está aparecendo, mas ele é facilmente subentendido. Através de quê? Da desinência do verbo. Eu botei o exemplo aqui para vocês, ó. Falei com ela ontem à tarde. Quando eu digo falei, o próprio verbo, que está aqui, ó, me dá a noção de que eu me refiro à primeira pessoa do singular. Eu falei. Do mesmo modo, eu teria essa definição se eu colocasse aqui falamos com ela ontem à tarde. Facilmente vocês iriam entender que quando eu digo falamos, eu teria ali o nós. Então, esses pronomes que estariam ali subentendidos, na verdade, eles são facilmente reconhecidos por causa da flexão do verbo. Então, a gramática normativa, ela diz que nesses casos, essa classificação, essa categoria de desinencial, elíptico, que significa escondido, ou oculto, ela não existe. Se eu entendo facilmente quem é que está ali, a gramática normativa chama de simples. Professor, então o que eu coloco na prova? Queridos, eu prefiro, como a maioria dos gramáticos, que vocês classifiquem como desinencial ou elíptico. Oculto fica ali em segundo plano, que é um nome popular. Mas eu queria chamar a atenção de vocês e dizer que eu não posso dar errado para vocês se vocês classificarem para mim como simples. Mas aí vocês teriam que colocar ao lado de acordo com a NGB, para que eu saiba, na verdade, que vocês estão definindo de acordo com a definição da nomenclatura da gramática brasileira. Ok? Então, num concurso é ficar atento com a bibliografia. Se for de acordo com a NGB, o desinencial, o elíptico ou oculto é chamado de simples. Se for de acordo com algum gramático determinado pelo concurso, ou enfim, né, pela definição geral, ele vai ser chamado de desinencial, elíptico, ou se esquecer até na prova, oculto, tá? Ninguém vai arrancar os cabelos de vocês se vocês definirem como oculto, não. Mas num concurso tem que ter bastante atenção. Tudo bem para vocês até aí? Amores, eu vou deixar para vocês agora um vídeo, uma propaganda bem curtinha. E só lembrando que nessa propaganda, a música original, que é uma propaganda muito atual, tá? De um telefone, inclusive é esse telefone que está gravando a aula de vocês aqui, que é o S20 da Samsung. Não estou ganhando nada por isso, tá? Não é propaganda não, mas é porque o comercial é sobre esse telefone. E a música é uma música muito bacana, mas eu acabei modificando, né? Talvez com receio de a propaganda não poder fazer parte da minha aula, porque músicas, às vezes, não podem ficar nos comerciais, quando eles fazem parte de aula e tudo mais. Às vezes o YouTube não permite. Então, por esse motivo, como o foco ali é na questão do sujeito, da oração, a música está modificada, mas vocês vão identificar esse comercial porque ele está recente, ele é bem atual. Então vou deixar para vocês assistirem lá que eu vou comentar sobre ele com vocês. Vamos lá?
Bom, vamos lá, queridos? Vocês viram lá, né? Até a música se encaixou muito bem ali. É um comercial que foi gravado agora, né? Em relação a essa questão desse momento todo aí de pandemia e tudo, mostra as pessoas ali interagindo em família. E aí o comercial chama atenção para essa questão da gravação de momentos importantes. Então ela fala sobre a função do telefone ali, né? Que é muito bom e tudo nesse momento. O que eu queria chamar a atenção é que ele fala ali em alguns momentos, ele deixa destacadas algumas frases, né? E uma delas o normal, seria o novo normal, seria gravar vídeos em 8K, alguma coisa desse tipo, né? E aí, eu tô chamando a atenção pelo seguinte, quando ele fala o novo normal, né, o novo normal é o sujeito da oração. Então é engraçado que às vezes o sujeito da oração ele pode ser formado por uma frase, tá? Eu posso ter uma frase, eu posso ter ali um verbo substantivado, eu posso ter um substantivo, eu posso ter um pronome, ok? É só lembrar que o sujeito, na verdade, é o termo sobre o qual se passa uma informação. Então ali ele coloca, né? O novo normal né? O normal seria. Então ele usa ali frases, expressões. Outra coisa que é interessante nesse vídeo também é que ele usa depois lá explore, veja, né? Ele usa esses verbos ali como se ele estivesse falando com a pessoa que está assistindo. São verbos no modo imperativo. Lembrando que quando eu tenho um verbo no imperativo, geralmente eu tenho um sujeito chamado de desinencial, elíptico ou oculto. Por quê? Porque a pessoa verbal não aparece. Quando ele fala veja, é como se ele estivesse falando veja você, né? Explore você. Então o você não aparece. Então nesse caso eu teria ali um sujeito elíptico, desinencial. Dá para eu saber quem ele é através da desinência do verbo. Então eu teria ali um sujeito implícito, ele não está aparente, mas ele existe e pode ser facilmente identificado através da desinência do verbo. Tudo bem? Vamos lá? Seguindo aí então, amores, próximo. Bom, estamos fechando. Lembra que eu falei para vocês? Aqui seria então a próxima categoria, que é a 2. Saiu aqui número 1, né? Mas provavelmente foi quando a gente foi colocar aqui no slide. O número 1 é o determinado. Aqui é 2, tá, gente? Mas tá certinho para vocês aí no material de vocês. Ignorem esses detalhes aí. O que é importante é a informação. Vamos lá. Então, 2 aqui. Sujeito indeterminado. Eu falei para vocês que eram 3 categorias. Sujeito determinado, que é formado pelo simples, composto, desinencial ou elíptico. 2, agora, segunda categoria. Sujeito indeterminado. Queridos, cuidado com ele, tá? O sujeito indeterminado, na verdade, é aquele que não vem expresso na oração, ou porque você não quer, ou porque você não pode identificá-lo, deixá-lo ali aparente, né? Ou pela sua impossibilidade de explicitação, foi o que eu falei. Eu não posso, eu não quero dizer, tá? Isso ocorre em 2 situações, eu queria que vocês prestassem atenção. Quando um sujeito é chamado de indeterminado. Primeiro, ele é indeterminado quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Professora, terceira pessoa do plural, quem é? Eles. É como se eu tivesse um eles, vocês, né? Ou elas, enfim, escondidinho ali na desinência. Exemplo aqui, ó, pintaram o muro da escola. Quando eu digo pintaram, é como se eu tivesse um eles ali, ele não aparece. Ah, professor, então é desinencial porque não aparece, mas eu identifico pela desinência do verbo? Não. O desinencial ele vai acontecer quando eu identifico na desinência do verbo eu, tu, ele, nós, vós, o eles não. Se eu identificar na desinência do verbo eles, a gramática classifica como sujeito indeterminado, porque eles ninguém sabe. Então a gramática faz essa classificação. Agora só cuidado com uma pegadinha, tá? Se o eles aparecer depois, né, do verbo, por exemplo, às vezes tem frase que está invertida. Sai da ordem direta. O que é ordem direta? A ordem direta é sujeito, verbo, complementos do verbo. Mas às vezes, né, por uma questão estilística, o sujeito aparece pós-posto, ou seja, ele vem depois do verbo. Então eu poderia colocar aqui, a frase fica meio exótica, mas pintaram o muro da escola os pintores. Ou seja, eu colocaria o meu sujeito no final, às vezes por questão de arrumação. E aí cautela antes de classificar precipitadamente.
Ah, olhei lá, o verbo está na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Não. Primeiro olhem a oração, verifiquem se esse sujeito não foi pós-posto, se a frase não está invertida, ou seja, está fora da sua ordem direta. Se você olhou, não identificou um sujeito para esse verbo, e o verbo está na terceira pessoa do plural, aí você tem um sujeito indeterminado. Eu não sei quem pintou, tá? Mas cuidado, se o sujeito estiver lá atrás, invertido, né, colocado depois, aí você identificou, tem um núcleo único ali, ele é simples, se tem mais de um, ele é composto. Então, muita cautela antes de analisar. Sempre aquela cautela que a gente vem falando, sem precipitação, ok? Segundo item de quando o sujeito é indeterminado. Quando eu tenho ali um verbo que ele não pode ser transitivo direto, a professora, eu não lembro disso, a gente vai falar disso com calma. Na verdade, é quando eu tenho um verbo que tem ali um pronome ser, esse verbo ele vai ser ou intransitivo, não precisa de complemento, né, ou transitivo indireto, vai ter uma preposição ligada a ele. E aí vai aparecer o pronome ser. Mas você vai identificar facilmente que esse pronome, ele faz com que eu não saiba quem é o sujeito que está praticando aquela ação. Então reparem aqui, ó, fala-se mal de muitos candidatos. O verbo falar, ele pode ser transitivo direto, ele pode aparecer com complemento, quem fala, fala alguma coisa, mas ele também pode ser um verbo chamado de intransitivo. E ele falou muito ontem, eu não sei o que ele falou. Então vai depender muito. Na função de intransitivo, ele tem aqui o pronome ser, esse pronome ele indetermina o sujeito. Como assim? Fala-se muito mal dos candidatos. Quem é que fala? Não sei. Então ali no caso eu teria um sujeito indeterminado. E o que promove isso é justamente esse pronome ser, que eu chamo de indeterminador do sujeito. Segundo exemplo, nunca se é indispensável. Quem é ou não é indispensável? Não sei. Então ali eu também teria um sujeito indeterminado. Precisa-se de vendedores. Olha aqui o verbo, olha a preposição aqui. Esse verbo seria chamado, a gente vai ver isso mais lá na frente, de transitivo indireto. Mas o mais importante é você entender, ó, precisa-se de vendedores. Quem é que precisa? Não sei. Então, na verdade, em algumas situações, o pronome ser, ele vai funcionar como indeterminador do sujeito. Então, são esses dois exemplos aqui. O sujeito, ele passa a ser indeterminado. Eu não sei quem é, quem praticou a ação. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, e esse sujeito não aparece praticando a ação, né? Eu tenho escondido ali o eles, mas esse eles não aparece, pelo amor de Deus. Se houver um eles aqui na frente, o sujeito é simples, mas quando não há, nem depois, nem antes, eu tenho ali a indeterminação. Ou então quando eu tenho verbos que não podem ser transitivos diretos, eles vão ser ou intransitivos, não precisam de complemento, ou transitivos indiretos, usados com preposição, e eles vão vir seguidos do pronome ser, que nesse caso indetermina o sujeito. Tudo bem? Então até aí, tranquilo? Queridos, tem um outro vídeo para vocês aqui, que vai mostrar para vocês, na verdade, uma situaçãozinha especial ali, que eu queria justamente comentar. É sobre isso que eu acabei de falar, eu queria reforçar para vocês. Vamos lá? Já estão até acostumados, é um comercial das Havaianas. Eu acho até que as Havaianas têm que me patrocinar, hein? Vamos lá. Olha lá, amiga, desde que eles lançaram as rasteirinhas Havaianas, ninguém mais precisa usar salto. Vou lançar a hashtag Desça do Salto. Amiga, a Flávia Pavanelli já lançou nas redes dela. Ah, é? Aham. Mas eu tô lançando no intervalo do Jornal Nacional. Boa noite. Rasteirinhas, rasteirinhas. Gente, vamos lá, voltando. Verificaram lá que a atriz do comercial, né, que é a Giovanna Lancelotti, ela faz uma brincadeirinha ali naquela questão das blogueiras e tudo, né? Do lançamento da rasteirinha, de sair do salto. E ela faz um comentário ali, né? Desde que eles lançaram, ela usa ali as rasteirinhas, desde que eles lançaram as rasteirinhas, ela usa essa frase. E eu queria só chamar a atenção, ela usou o pronome eles ali, desde que eles lançaram, eu teria ali um sujeito simples. O eles está bem ali. Agora, se ela colocasse assim, ó, desde que lançaram e não usasse o eles, eu teria um sujeito indeterminado, que o verbo está na terceira pessoa do plural e eu não teria ali um praticante explícito da ação. Deu para entender? Então, ali, na fala dela, o sujeito é determinado simples, desde que eles lançaram, o sujeito seria eles. Agora, se ela não usasse o eles, desde que lançaram, eu teria um sujeito indeterminado. Seria ali, no caso, um sujeito indeterminador,
indeterminado, não teria ali a prática da ação através de um sujeito explícito, e sim implícito, né? Não teria como ali, na verdade, ele nem implícito, eu não sei quem é, não saberia quem é que praticou essa ação verbal, tá? Então, só para vocês verem ali como funciona. Outra fala dela também interessante é quando ela fala, vou, né? Ela usa, acho que é, vou fazer uma hashtag, ela fala isso, ela não usa o eu, ela fala, vou fazer. Então, quando ela diz vou fazer, fica nítida a ideia de que é eu vou, mas o eu não aparece. Eu teria um caso ali de sujeito determinado, desinencial ou implícito, tá? Então, aí é elíptico, né? Fica aí a dica para vocês, tá? Das propagandas aí novamente falando. Queridos, fechando aqui, vamos para o último item aí agora, que é a famosa oração sem sujeito. Amores, último item aí de sujeito. Veio aqui o número 1 também, mas não é. Eu falei para vocês que são 3 categorias. A primeira, sujeito determinado. Esse determinado é formado por simples, composto e desinencial, ou elíptico, ou até implícito, para algumas gramáticas. A segunda seria de sujeito indeterminado. E a terceira, a famosa oração sem sujeito, que para algumas gramáticas a classificação vem como sujeito inexistente. Vocês podem usar esse termo também, tá? Bom, o sujeito inexistente ou a famosa oração sem sujeito ali, na verdade, ela é complicadinha. Vou falar por quê. Essa oração sem sujeito, ela vai ser marcada apenas pelo predicado. Falei para vocês. Então, embora o sujeito seja classificado como um termo essencial, nesse caso ele não aparece, ele não existe, tá? Né? Nem não aparece, ele não existe. Então fica complicado chamá-lo de essencial, né? Mas é assim que a gramática faz. Então a gente vai lá. Bom, na verdade, o chamado sujeito inexistente ou a chamada oração sem sujeito, eles vão aparecer em situações bem destacadas, bem pontuais. E aí eu coloquei para vocês aqui os casos em que isso acontece. Bom, primeiro, com verbos que exprimem fenômenos da natureza. Toda vez que um verbo exprimir fenômeno da natureza, eu tenho ali um chamado sujeito inexistente ou uma famosa oração sem sujeito. Então, nevou, trovejou, relampejou ou relampeou, tá, gente? Tanto faz aí, as duas formas são corretas. São formas variantes, relampeou, relampejou. Aquelas famosas frases, né? Faz frio, esquentou, esfriou. Tem uma frase que é bem característica, que marca uma oração sem sujeito, que poucas pessoas sabem, que é aquela frase inicial de historinhas. Era uma vez, esse era uma vez me dá a ideia de um tempo indeterminado aí. Então eu tenho ali a famosa também oração sem sujeito. Então era uma vez, faz frio, faz calor, esquentou, esfriou, choveu, trovejou, relampejou, né, ventou muito essa noite. Tudo isso aí vai marcar uma oração sem sujeito. Agora cuidado, tá? Se o verbo que, entre aspas, indicar um fenômeno natural, se ele for usado em sentido figurado, isso cai muito em concurso, vai a dica, tá? Eu teria ali uma oração com sujeito, e aí ele pode ser simples, composto, o que for. Vou dar um exemplo para vocês que já pegou muita gente em concurso. Eu sei que trovejar é um verbo que inicialmente indicaria fenômeno natural, mas se eu chegar aqui e falar assim, ó, nossa, meu chefe trovejou de raiva. Nesse caso, eu teria o trovejar aí com sentido figurado. Eu estou dizendo que meu chefe chegou muito bravo, né, que ele brigou muito, que ele estava com muita raiva. Então o sujeito seria aí o meu chefe. Quem é que trovejou de raiva? Né? O meu chefe. Eu teria um sujeito simples aí, um núcleo apenas, chefe. Então muito cuidado com isso. Caiu numa prova uma vez de concurso, também não me recordo qual concurso, que foi chover o candidato na prova. Aí, cuidado, chover aí também tem um sentido figurado. É só você verificar o que é que choveu na prova. Candidato. O sujeito está invertido, eu teria como sujeito da oração aí a palavra candidato. Então, muita cautela antes de classificar. Para ser, na verdade, uma oração sem sujeito, o verbo tem que indicar de maneira denotativa, ou seja, real, o fenômeno natural. Se não for fenômeno da natureza de maneira real, denotativa, se o sentido for figurado, conotativo, aí não. Tem que ser sentido real. Chover, trovejar, relampejar, nevar em sentido real. Aí eu teria uma oração sem sujeito, tá? Segundo item aqui, quando eu tenho os verbos fazer, estar, empregados em referência a tempo e clima. Quando eu digo faz meses que não o vejo, tá? Ou então está frio, falei agora, está frio, né? Está calor, eu teria ali a chamada oração sem sujeito ou oração com sujeito inexistente.
Na verdade, tenham cautela com isso. Reparem aqui, ó, faz meses. O verbo fazer nessa indicação de tempo, ele vai marcar uma oração sem sujeito e melhor, né? Ele não se flexiona, tá? Ele não tem flexão para o plural, porque ele é impessoal. Nós já vimos os verbos impessoais. Então, verbo haver com sentido de existir, acontecer ou indicando tempo, verbo fazer na indicação de tempo, todos esses marcariam orações sem sujeito. E todos esses, fazer, haver com sentido de tempo ou de existir ou de acontecer, não podem se flexionar. Não tem plural, eles ficam nitidamente na terceira pessoa do singular. Então, além deles não terem sujeito na concordância, eles não se flexionam porque são impessoais. Como o nome já diz, eles não se referem à pessoa verbal, eles ficam apenas na terceira pessoa do singular, eles não se flexionam. Automaticamente se encaixam na categoria de defectivos. Então, muita cautela, isso vai acontecer também com os verbos que indicam fenômeno, eles não se flexionam em número, tá? De jeito nenhum, nem pessoa, eles ficam só na terceira pessoa do singular. Muito cuidado com isso, e às vezes isso costuma ser a pegadinha do concurso. Se ele estiver com sentido figurado, ele pode se flexionar à vontade. Agora, caso contrário, não, e aqui com a indicação de tempo, enfim, o verbo fazer, nem pensar. O haver com sentido de existir, acontecer, ocorrer, também não, tá bom? Por último aqui, acabei de falar desse bonito, ó. O verbo haver empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ou na indicação de tempo. Então, houve muitos problemas aqui. Havia 10 pessoas na sala, né? Havia muito tempo que não via a irmã, que não encontrava a irmã, perdão. Então, nesses casos aí, o verbo haver também seria um marcador aí de uma oração com um sujeito inexistente ou a famosa oração sem sujeito. Bom, gente, continuando então, em relação ainda às orações sem sujeito, nós temos aqui um outro exemplo, né? Já finalizando, com o verbo ser em relação a datas, horas ou distâncias. Nesses casos também, nós teremos aí uma chamada oração sem sujeito, ou seja, o sujeito é inexistente. Mesmo o verbo ser se flexionando para concordar de repente com as horas, ou no caso com a distância especificada, eu continuo tendo ali uma oração sem sujeito, tá? Então ali mesmo o verbo se flexionando, a oração é sem sujeito. Bom, para fechar, com verbos do tipo bastar e chegar, quando esses verbos estiverem acompanhados da preposição de, é muito comum às vezes, né, num discurso mais assim acalorado, a pessoa falar, né, chega de discussão, basta de problemas. Então, mesmo que você tenha ali palavras no plural, no caso, eu tenho a preposição de depois do verbo bastar ou do verbo chegar, eu tenho ali uma oração chamada de sem sujeito. Então, esses verbos têm de vir acompanhados pela preposição de, senão eu não terei a oração sem sujeito não, tá? E aí nesses casos, quando eles marcam uma oração sem sujeito, eles não se flexionam e vêm acompanhados por essa preposição. Então, basta de problemas, chega de mentiras, eu teria ali também exemplos de orações sem sujeito. Então, fiquem muito atentos a esse tipo de pegadinha. Vocês são alunos que não caem em pegadinhas, eu sei disso, né? Cabe a vocês fazerem as observações, a apostila de vocês já está lá na plataforma. Eu já estou seguindo o conteúdo da apostila, inclusive eu vou deixar para vocês um resumo desse conteúdo para vocês na plataforma. No final desse resumo que vocês vão baixar, tem uma bateria de exercícios que eu vou corrigir com vocês na videoconferência e depois eu vou colocar o gabarito lá, tá? E aí depois nós partimos para os exercícios da apostila. Vou falar com vocês qual é a página, tudo bonitinho, tá bom, gente? Para depois então seguir para o segundo conteúdo, o segundo item do bimestre, que é o segundo elemento que a gente chama de essencial, o segundo termo essencial, que é o predicado. Tá? Então, nós paramos por aqui. Antes de fechar com vocês, eu queria falar o seguinte. Cuidado, quando eu falei do sujeito indeterminado, eu dei até um exemplo, dou sempre um exemplo em sala de aula, e a gente faz essa pegadinha na sala, que é o início do hino nacional brasileiro, né? Que é ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Esse trecho inicial do hino já caiu em vários concursos, já derrubou muita gente. Que a pessoa precipitadamente, olha lá, né, ouviram do Ipiranga. Aí o concurso pergunta, né, qual é o sujeito da oração? E aí muita gente coloca que o sujeito é indeterminado. Ouviram, eu não sei quem ouviu, o verbo está na terceira pessoa do plural.
Só que cuidado, por se tratar de um hino, isso é muito comum, nesse caso é um hino de exaltação à pátria, os hinos, alguns tipos de textos antigos de exaltação, esses textos eles costumam vir invertidos. Essa inversão às vezes é tão brusca que ela é chamada de hipérbato. É uma inversão brusca, onde o sujeito sai do seu lugar, vai lá para trás, o verbo passa à frente, os termos, os complementos de verbo vão lá para frente. A oração aparece toda invertida. Daí isso cria uma confusão e às vezes a pessoa na precipitação classifica erradamente o sujeito ou qualquer outro termo. Nesse caso, vai a dica aí, tá? Eu colocaria isso até em exercício para vocês. Eu acho que tá na apostila, não tenho assim uma certeza. Mas se não tá, ele tá numa bateria de exercícios, essa questão está, mas eu já vou falar sobre ela com vocês. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, há uma inversão brusca, na verdade o sujeito não é indeterminado, ouviram, não sei quem ouviu, não, na verdade eu tenho ali um sentido figurado. Na ordem direta, seguindo ali sujeito, verbo, complementos do verbo, eu teria as margens plácidas do Ipiranga, ou seja, do rio Ipiranga, né, onde foi dado o grito lá, né, da independência. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram, foram elas que ouviram, que foram testemunha desse grito, né? Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram, elas foram as testemunhas, perdão. O brado retumbante, quer dizer, brado é grito, então as margens plácidas do Ipiranga, elas ouviram o grito, o brado retumbante de um povo heróico. Então, na verdade, eu teria ali um sujeito determinado com um núcleo apenas, que é margens, esse sujeito seria simples. Então, foram as margens plácidas do Ipiranga que ouviram o grito, né, o brado retumbante de um povo heróico. Então, o povo heróico, na verdade, gritou e quem ouviu foram as margens. Então, amigos, amores da minha vida, não se confundam e não se precipitem, tá? Fica a dica, a gente tem muito ainda para ver aí, tá? Foi um prazer novamente estar com vocês aqui. Novamente eu digo muitas saudades, fiquem com Deus, beijão pra família, beijão pra vocês, tá? Saudade é grande, beijo, fiquem com Deus.